Adorar pela nossa igreja, hoje de uma maneira específica pela Primeira Igreja Batista de Lisboa, pelo pastor Tiago, pelo pastor Gilson, suas famílias na igreja, também como pelas autoridades. Vamos orar então. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque tu és santo, justo e misericordioso, Senhor. Agradecemos-te porque, por meio de Jesus Cristo, podemos chegar hoje, mais uma vez, ao trono da graça. Procedemos pela tua igreja, Senhor. Faz-nos amar profundamente a tua palavra. Como nós cantávamos, Senhor, faz com que Cristo seja o centro da nossa vida. O nosso maior tesouro, a nossa maior satisfação. Dá-nos esse temor santo, Senhor. Um arrependimento sincero. Uma paixão contínua pela tua glória. Senhor, que a cruz destrua todo o nosso orgulho e nos ensina a viver para aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Conceda à tua igreja pureza, unidade, perseverança nestes dias difíceis. Senhor, que os líderes sejam homens fiéis, cheios do teu Espírito, homens comprometidos com a verdade do teu Evangelho, comprometidos com a santidade. Senhor, que nós sejamos uma igreja que ora, que ama e que proclama fielmente Cristo crucificado. Intercedemos também pela Primeira Igreja Batista de Lisboa, pelo pastor Tiago Oliveira, pelo pastor Gilson Santos, pelas suas famílias. Sustenta-os, Senhor, com a tua graça, sabedoria, fidelidade. Senhor, que Cristo seja continuamente exaltado naquele ministério, que o teu Espírito fortaleça o coração dos teus servos. Pai, oramos também nesta hora pelas autoridades da nossa nação. Intercedemos pelo Presidente da República, António José Seguro, pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, Assembleia da República e todos os deputados, presidentes de Câmara, de Junta, Senhor. Dá discernimento a cada um, justiça, dá-lhes o senso de responsabilidade no governo desta nação. Tem misericórdia de Portugal. Faz resplandecer fortaleces aqueles que estão mais fracos. Visita, Senhor, aqueles que sofrem em silêncio. E se for da tua vontade, traz cura. Acima de tudo, concede-lhes esperança, uma esperança firme no Senhor Jesus. Oramos pelos perdidos. Teu Espírito desperte os corações mortos e abra os olhos que ainda permanecem cegos
Senhor, e que Tu conduzas muitos ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus. Senhor, que a Tua Igreja jamais perca a urgência do Evangelho, nem a compaixão pelas almas. E pedimos-te, por fim, Senhor, que até o dia da volta gloriosa de Cristo, Tu nos conserves fiéis, firmados na verdade, perseverantes na Tua graça e, como já Te pedimos, apaixonados pela Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus amados. Muito bem. Vamos continuar no nosso estudo do Evangelho de João e hoje vamos andar um bocadinho mais adiante. Capítulo 3, versículos 9 a 15. Se nos versículos 1 a 8, meus amados, como nós já vimos a semana passada, Jesus mostrou a Nicodemos e a nós a necessidade do novo nascimento. Agora, nos versículos 9 a 15, ele vai aprofundar mais ainda esta verdade. Iremos ver a cegueira espiritual do homem, a sua incapacidade ou a incapacidade da religião de salvar, a necessidade da revelação divina que todos temos e a centralidade da cruz. Nicodemos acaba por representar para nós muito mais do que simplesmente um líder judeu. Ele representa talvez todo o homem, toda a pessoa religiosa que conhece verdades bíblicas, que frequenta ambientes espirituais, que possui até uma aparência piedosa, mas ainda não compreendeu bem lá no fundo a necessidade que ele próprio tem diante de Deus. Talvez o mais assustador que nós vamos encontrar hoje neste texto é que nós não vamos encontrar aqui um homem rebelde, vocês entendem? Exteriormente, alguém mal comportado, com uma fama. Encontramos antes, pelo contrário, um homem sincero, mas perdido. Isto deve alertar-nos para nós percebermos que o maior perigo não é não termos uma religião, é termos uma religião sem nascer de novo, sem sermos regenerados. Jesus vai apontar que a única esperança que o homem tem é o Filho de Deus levantado, é a cruz. Amém? Homens mortos nos seus pecados, espiritualmente mortos, não precisam só de instrução, vocês entendem? Precisam de vida. E essa vida só existe em Cristo. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Versículos 9 a 15. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando de coisas terrenas não me credes, como querereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Podemos ficar sentados, meus amados. Vamos então, versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? O quê? Um homem nascer de novo, não é? Essa é a pergunta. Até aqui Jesus já tinha explicado a necessidade do novo nascimento a Nicodemos, a obra do Espírito, a incapacidade da carne. Mas Nicodemos, por incrível que pareça, continua sem perceber, sem compreender. E esse é exatamente o ponto deste texto de hoje. Jesus não está apenas a mostrar-nos a dificuldade de um homem. Ele está a mostrar a incapacidade espiritual da natureza humana. Como pode suceder isto? Esta é a pergunta. E o que é que esta pergunta revela? Em primeiro lugar, perplexidade. Ele não consegue, ele fica perplexo diante do que Jesus lhe está a dizer. Mostra-nos uma limitação espiritual, uma incapacidade, não é, que havia em Nicodemos e no homem natural. Como eu vos disse, Nicodemos não estava a ser alguém rebelde, nem sequer agressivo, vocês entendem? Ele simplesmente era alguém espiritualmente incapaz. Nicodemos até escuta as palavras, mas não consegue discernir a realidade espiritual dessas palavras que ele estava a ouvir. Na primeira carta aos Coríntios, como nós já vimos, capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas discernem espiritualmente, não é? Lembrar só um pouco que falámos a semana passada, para não esquecerem e perceber que o Evangelho de João tem sempre este padrão. Nós vamos perceber isto. Já percebemos isto no capítulo 2, quando Jesus fala do templo, não é? Derrubarei este templo e em 3 dias o edificarei. Eles entenderam que era as pedras, o templo, não é? E Jesus estava a falar dele próprio, então eles não estavam a entender. Em João 4, mais adiante, nós vamos perceber que Jesus vai dizer para aquela mulher: se beberes, quem beber desta água jamais terá sede. Mas não era esta água, não era a água do poço de Jacó. Vocês entendem? No capítulo 6 fala do pão, não é? E aqui no capítulo 3 fala do nascimento físico, que Jesus estava a falar do nascimento espiritual. O que é que isto nos mostra? O que é que isto nos revela? Que o homem natural quer interpretar realidades espirituais através de categorias carnais, do que ele consegue ver, tocar, apalpar. A mente natural sempre vai tentar, meus amados, explicar espiritualmente aquilo que apenas o Espírito pode revelar. Amém? Uma pessoa que não nasceu de novo, ela vai sempre tentar explicar estas coisas, chegar lá, arranjar um caminho, mas só o Espírito pode revelar isso. O homem até pode estudar teologia, não é? Dei-vos o exemplo, não é? Um padre católico, vocês entendem? Ele estuda teologia, ele aprende doutrina, mas ele não sabe nada. O que aquela doutrina, aquela teologia que ele estuda, quer dizer espiritualmente. Os irmãos entendem? Já viram um Papa? Ele não sabe.
Vocês entendem? Ele não sabe, meus amados irmãos. É alguém que não estuda. Não, é a vida dedicada àquilo. E ele não sabe. Ele não sabe, meus amados. Ele não sabe. Ele até pode repetir os mesmos versículos que nós repetimos, mas ele não sabe. Sem a iluminação do Espírito, ele continua incapaz de entender as coisas que se conseguem discernir espiritualmente. Ele possui informação. Vocês entendem? Se nós falarmos com pessoas que estudam, eles até têm informação, muita informação, mas eles não têm, eles não possuem vida espiritual. Amém? E aqui está a grande questão, não é? Nicodemos pergunta: como pode? Como é que pode? Não é? Esta é a questão. Como é que pode? E Jesus vai mostrar como é que se pode. Jesus vai mostrar que a única maneira é pela ação soberana de Deus na vida da pessoa. É isso que Jesus vai explicar. O novo nascimento não é produzido pela carne, não é alcançado pelo mérito da pessoa, vocês entendem? Por se fechar num mosteiro, vocês entendem? Tentar viver uma vida mais consagrada, não é pelo mérito, não é? Não é criado por uma religião, seja ela qual for, inclusive a nossa, a evangélica. É um milagre do Espírito Santo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim. Se o pessoal da sinagoga não o trouxer, é isso? Se um mestre de Israel, um rabi não o trouxer, é isso? Se um pastor não o trouxer, é isso? Se o meu pai, não é? Ninguém pode. É uma impossibilidade. Vocês entendem? Olha, irmãos, desculpem. É uma impossibilidade. João 1,13 diz que não nasceram, não é? Da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus, é de Deus. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Há pessoas hoje, meus amados, como Nicodemos dentro das igrejas. Pessoas que conhecem a Bíblia, até possuem um vocabulário, uma linguagem, vocês entendem, cristã, até frequentam os cultos, mas ainda não compreenderam espiritualmente a palavra, não compreenderam espiritualmente o Evangelho. Versículo 10 fala-nos da resposta de Jesus. Interessante. Diz: acudiu Jesus e lhe disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Quer dizer, Nicodemos tinha acabado de perguntar, não é? Como é que pode suceder isto? Agora Jesus responde assim com uma pequena repreensão, percebes? Há aqui Jesus não estava a humilhar Nicodemos, vocês entendem? Não estava a envergonhá-lo, mas estava ali a chamá-lo, estava ali a picar um bocadinho, vocês entendem? Uma simples demonstração, vocês entendem? É Jesus a mostrar a falência espiritual daquele homem, não é? Ele a mostrar o que é que a religião sem regeneração, sem novo nascimento é. Vocês entendem? Este tu és mestre em Israel é muito forte, meus amados. É muito forte. Nicodemos não era um professor qualquer. Vocês entendem? Que ensinava teologia. Não, ele era um mestre em Israel. Ele era um mestre em Israel. Ele era reconhecido como uma autoridade naquela nação. Talvez uma das maiores autoridades daquela nação. Vocês entendem? Não era brincadeira, meus amados. Não era brincadeira. Isso torna o quê? A sua ignorância grave. Como o Papa. Vocês já viram uns milhões de pessoas que não seguem aquele homem? É grave a sua ignorância. É muito grave. Vocês entendem? Ele diz: tu és mestre em Israel? Que até parece um pouco irónico, não é? O homem que era encarregado, tinha a seu cargo
como um peso sobre a sua vida. Vocês entendem? Como vocação na sua vida, ensinar Israel, ele não entende nada sobre como é que se entra no reino. Vocês já viram? O especialista em religião não compreende nada, mas nada mesmo, sobre novo nascimento, sobre regeneração. Ele não entende nada. Nada mesmo. Jesus talvez usa isto com um tom um bocadinho irónico, não é? Tu, Nicodemos, justamente tu, uma referência teológica de Israel, não entendes o novo nascimento? Talvez se fosse numa linguagem de hoje, talvez se fosse português hoje, assim, da nossa maneira, assim, do nosso jeito, seria: tu és a grande referência espiritual de Israel e mesmo assim não percebes isto. Esta é como Jesus confronta. Não é? O que é que Nicodemos deveria saber, pelo menos? Nós vimos isso, tocámos isso um pouco na semana passada. O que é que pelo menos ele deveria saber, meus amados irmãos? Pelo menos ele deveria saber aquilo que ele ensinava. Que era o quê? As promessas do Antigo Testamento. Ele deveria saber. Isto quer dizer, irmãos, que não é porque alguém ensina que sabe. Eu vou repetir. Não é só porque alguém ensina que sabe. Bom, devia saber. Mas pode não saber. Ele devia conhecer que havia promessas, porque ele também só tinha o Antigo Testamento, claro, não é? Já no Antigo Testamento, sobre um novo coração. Lembram-se? O que é que nós lemos lá em Ezequiel? Um novo espírito. Uma renovação interior. Vimos isso em Ezequiel 36. Não vamos lá ver outra vez, não é? Dar-vos-ei um coração novo, colocarei em vós, não é? O meu espírito, não é? Havia uma aliança em Jeremias, ele devia conhecer isso, não é? Farei com eles uma aliança, escreverei as minhas leis no seu... Não uma aliança como a aliança passada, não é? Escreverei as minhas leis no seu coração, não é? Ele devia, pelo menos isto, meus amados, já que ele ensinava, ele devia conhecer estas coisas. Ezequiel 37, não é? Quando Deus chama o profeta e diz: estes ossos, será que estes ossos podem viver? E o profeta responde: Senhor, tu o sabes. E Deus diz: então fala a palavra. E depois vem o Espírito. E o Espírito e a palavra faz com que aqueles ossos ganhem vida. E Deus explica ao profeta. Deus faz a interpretação. Ele diz: os ossos secos são o povo. Então, Nicodemos, alguém está a entender? Vocês percebem? Porque é que Jesus está a confrontar Nicodemos desta maneira? Porque Nicodemos deveria saber, deveria conhecer. Ele deveria ensinar isto ao povo. Amém, meus amados? A exegese aqui, isso é muito importante. Jesus não está a apresentar, vocês entendem, alguma coisa nova. O novo, vocês entendem, não era inédito, não era uma doutrina inédita. A regeneração já era prometida nas Escrituras. Nicodemos já devia ter entendido que o problema de Israel não era apenas acerca do seu comportamento exterior. Era acerca do seu coração que estava morto, como aqueles ossos. Vocês entendem? Nicodemos já deveria saber isso. Mas o problema é que a religião judaica tinha-se tornado uma religião externa, só para o exterior. Vocês entendem? Só comportamental. Vocês percebem? Uma religião cheia de ritualismo, uma religião ritualista, vocês entendem? Moralista, achando-se mais que os outros, vocês entendem? Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, não é? Capítulo 1 de Romanos, os judeus deviam pensar, os judeus a lerem Romanos capítulo 1, eles ficavam: dá-lhes aí. Esses gentios, dá-lhes. Estão perdidos completamente.
E é por isso que Paulo depois no capítulo 2 diz, mas não são só eles, vocês estão debaixo do mesmo barco. Vocês, judeus, estão debaixo do mesmo barco, estão debaixo da mesma condenação. Vocês não são melhores do que eles. Ou vocês acham porque vocês sabem as alianças, mas fazem o que eles fazem, vão ter uma condenação diferente. Eu vou-vos dar um pouco, sem muito conhecimento que eu tenho, mas um pouco que eu tenho, a mente do judeu funciona assim. Nós somos de Deus, os outros não. Mas isto é a mente do judeu e a mente do religioso. Vocês entendem? Deus é só para mim. Mas eu posso ser de toda a gente. E o que Deus queria que eles entendessem e que nós entendamos é que nós somos só de Deus. Deus pode ser de mais pessoas. Amém, meus amados? Israel fez precisamente o contrário. A religião judaica levou Israel a fazer precisamente o contrário. Deus disse, não se misturem com outros povos, não é isto, vocês entendem? Por aí fora, as misturas, diz, não se misturem. Agora, Israel devia ser a luz para as nações, para que outros percebessem que há um Deus que ama, um Deus misericordioso, longânimo, que salva. E essa era a mensagem que Israel devia levar. Como é que eles fizeram? Eles fizeram Deus só deles, os outros todos condenados, e eles com todos, misturando-se com todos. Às vezes, esse espírito ainda está na igreja, meus amados irmãos. Às vezes, na igreja, as pessoas que estão na igreja dizem que Deus é só deles, não é de mais ninguém, mas depois eles são de toda a gente. Casamentos com gente que é incrédula, não tem problema, que mal é que tem, eles amam-se. Vocês percebem? Cuidado, meus amados, cuidado. Mesmo o Antigo Testamento sempre apontou para a transformação interior. Sempre apontou para o coração. Deuteronômio 36 diz, o Senhor circuncidará o teu coração. Então já era dentro, já era no interior. O salmista no Salmo 51, no Salmo de Confissão, ele diz, cria em mim, ó Deus, o quê? Uma prática de vida exemplar para que todos vejam. Um coração puro. Vocês percebem que já não era nada novo. Ou pelo menos não deveria ser nada novo. Deus nunca quis simplesmente uma aparência exterior, uma conformidade, uma forma. Deus sempre quis uma transformação interior. Nós, na nossa teologia reformada, nós dizemos que a ortodoxia, a prática sem a iluminação do Espírito, sem a iluminação espiritual, é algo que é completamente insuficiente. Tu podes ter a melhor prática, percebes? Podes ser aquele exemplar. Se não há vida, isso não chega. Nicodemos possuía informação bíblica. Sim, ele tinha muita. Tradição religiosa, autoridade teológica. Ele era um mestre em Israel. Ele tinha isso, irmãos. Ele tinha isso. Mas mesmo assim, por incrível que nos pareça, ele permanecia cego espiritualmente. Ele era incapaz de compreender o reino. Na segunda carta a Timóteo, venham aqui um pouco à frente. Na segunda carta a Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala escreve a Timóteo sobre os males e as corrupções dos últimos dias, ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias, capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfactuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E agora olha aqui. Olha a forma deles. Eles são assim. Isto tudo. Mas olha a forma. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Vocês entendem? É como se Deus não tivesse poder para transformar a vida daqueles que Ele elege, que Ele escolhe para Ele. Vocês entendem? É como se Deus fosse impotente. Vocês entendem? É por isso que, hoje em dia, John Piper escreve um livro sobre o novo nascimento, que ele é impactante nesse livro. Vocês têm esse livro, eu sei. Que ele vai explicar. Ele diz que pessoas, uma empresa que faz estudos, eles fizeram um estudo nas igrejas e eles chegaram à conclusão, porque são cegos, que pessoas nascidas de novo ou pessoas que não nasceram de novo não fazem diferença. Eles podem ter chegado a essa conclusão. Como é que eles chegaram? Eles olharam para as igrejas e viram que não havia grande diferença nas pessoas que frequentavam a igreja. Vocês percebem? Não dá para nós dizer... Bom, nós não, mas por exemplo, nós somos uma minoria. Mas, por exemplo, o Brasil tem muita gente evangélica e não baixou a corrupção. As igrejas enchem, estão sobrelotadas, cada vez mais, milhares e milhares, e a corrupção não baixa. E o divórcio aumenta. Não bate certo. Eu percebo porque é que eles chegaram a essa conclusão. Mas essa conclusão não é... Vocês entendem? É verdadeira, observada de fora. Mas que nós que sabemos o que é o novo nascimento, sabemos que quem nasceu de novo não é a mesma coisa de quem não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo foi quem Deus operou nele e essa vida é transformada dia após dia. Deus está operando a santificação. Vocês entendem, meus amados? Há igrejas que estão lotadas de gente, cheias de gente, que diz que nasceu de novo, que foi batizada, mas não há transformação nas suas vidas. Elas mentem, elas roubam, elas fazem tudo e mais alguma coisa, elas não têm um mínimo temor de Deus, acham que Deus é o amigo da... Vocês entendem? E depois... É natural que quem faz um estudo exterior sem ter o conhecimento das Escrituras vai dizer, bom, e se nascer de novo ou não, ser da igreja ou não, ser evangélico ou não, não faz diferença nenhuma. Uns são evangélicos, outros são católicos. Talvez os católicos também podem ser salvos, porque tudo aquilo é uma atrapalhada. Mas não é nada disso, meus amados irmãos. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Jesus está a dizer isso a Nicodemos, está a dizer a nós. Novo nascimento é um milagre operado por Deus. Vocês entendem que faz toda a diferença na vida. Não é porque alguém se senta todos os domingos numa cadeira numa igreja que quer dizer que é nascido de novo. Amém, meus amados? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Vocês entendem? Eles estão sempre a ensinar, estão sempre a aprender, mas as pessoas nunca mais chegam ao conhecimento da verdade. Elas continuam na mesma. Vocês entendem? Amém, meus amados? Amém. Eu nem quero fazer a pergunta que tu me digas diretamente, mas diz-me se tu não conheces igrejas assim e se tu não conheces pessoas assim. Estão sempre a aprender e nunca mais chegam ao conhecimento da verdade. Eles vão aprender, mas eles nunca mais chegam ao conhecimento da verdade. Não sei que verdade é que eles ouvem, ou não sei como é que ouvem. Agora, o que eu sei é que Deus não opera na vida deles. Porque eles estão sempre a aprender. Eles fazem longos discursos, longas pregações. Vocês entendem? Longos ensinos. Conferências. É ou não é? Campanhas. Que não falta. Sempre. E nada. Estão sempre a aprender.
e nunca mais chegam ao conhecimento da verdade. Nestes últimos 2 dias, apareceu-me no meu Instagram uma série de 3 ou 4 pastores que vão ensinar sobre cura. Bem, se um deles tinha óculos, era melhor curar-se logo, não é? Se ele sabe tanto sobre cura, é ou não é? Porquê é que ele continua com óculos? Porquê é que quando foi o Covid, esses que sabem tanto sobre cura e curam toda a gente, porquê é que eles não entraram por dentro dos hospitais e curaram as pessoas? Vocês entendem, meus amados irmãos? Estão sempre a aprender, mas nunca mais chegam ao conhecimento da verdade. Ele tinha muita informação bíblica. Ele tinha uma grande tradição religiosa. Mas ainda assim ele permanecia espiritualmente cego. Ele era incapaz de compreender o reino. Imagina, é tipo um médico. Vocês entendem? Um doutor que ele dá um estudo sobre medicina. Vocês entendem? Alguém que entende muito, tem muito conhecimento técnico sobre o corpo humano, sobre as doenças, mas depois ele é incapaz de reconhecer a sua própria doença. Vocês entendem? Terminal. Ele sabe explicar muito acerca, mas ele não consegue perceber o que é que se passa com ele. Ele não consegue entender que se ele não se tratar, ele vai morrer. Esta é a condição do Nicodemos. Ele conhecia toda a teologia, ele era mestre, vocês entendem? Era como o médico, ele conhece na teoria todas as doenças. Teoricamente, fantástico. Mas não percebia a sua própria doença. Assim era Nicodemos. Ele ensinava ao povo e dizia ao povo como é que o povo tinha que fazer, como é que tinha que ir, como é que... Mas ele próprio não percebia a sua condição. Ele ensinava os outros, mas ele não discernia a sua própria necessidade. Ele conhecia a lei, ensinava as Escrituras, ele entendia muito bem a religião por fora, na aparência, na prática. Mas não percebia a sua condição, que ele estava morto espiritualmente. Ele não conseguia entender, ele não conseguia alcançar a sua grande necessidade de nascer de novo. Meus amados, ter muito conhecimento sobre Deus não quer dizer que tem vida em Deus. Não é igual, vocês entendem? Ter muito conhecimento sobre Deus não quer dizer que essa pessoa tem vida em Deus. Conseguimos entender isso? O problema de Nicodemos não era falta de informação. Ele não precisava de mais informação. Ele não precisava de mais estudos. Ele não precisava de mais religião. Ele precisava do quê? O que Jesus disse. Precisava de regeneração. Precisava da intervenção de Deus na vida dele. Precisava nascer de novo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, alerta-nos para isso, para termos cuidado com isso. O saber ensoberbece. Vocês entendem? Às vezes, pelo facto de saber muito da Bíblia, saber muitos versículos, saber muito da doutrina, vocês entendem? Isso leva a pessoa a ficar um bocadinho, não é? Preciso ter cuidado, porque pode ficar assim um bocadinho inchada. Eu sei. E depois começa a vir a soberba. Eu sei. E depois, se eu sei, no meio em que outros poucos sabem, então o eu sei é uma maravilha. Dá uma falsa segurança. Amém? O saber ensoberbece. O amor é que edifica. Jesus dizia para eles em João, no capítulo 5, nós iremos ver isso no capítulo 30, versículo 39 e 40, Jesus ia dizer, vocês
examinam as Escrituras e pensam ter nelas, não é? Mas elas falam acerca de mim. Vocês examinam as Escrituras e pensam ter nelas o poder, não é? Vocês examinam porque as estudam minuciosamente, e vocês pensam que por causa disso, vocês têm aí. Mas elas falam acerca de mim. Vocês não me veem aí. Vocês entendem? Vocês pensam porque têm muitos estudos, saber falar desta doutrina, da outra doutrina, e mais a outra doutrina, e mais a outra doutrina. Não é? Talvez eles eram convidados para todas as conferências. Eu para dar aqui não é? Porque eles sabiam muitas doutrinas, mas eles falam acerca de mim. Falam acerca de mim. Os judeus conheciam os textos, não há como, eles conheciam os textos. Mas sabem qual é o problema? É que eles não conheciam o Deus dos textos. Fala-se que há muitos anos atrás havia uma grande conferência. E foi chamado um jovem que estava no auge do seu ministério, e foi chamado um jovem para fazer uma leitura. E ele leu o Salmo 23 com toda a empolgação, entoando. Vocês entendem? Todo, uau, quase recitando o Salmo 23, entendem? Como se fosse, uau, uma coisa. E a plateia ouviu e nada aconteceu com a plateia. Entretanto, decorre a conferência, os dias da conferência. E no último dia da conferência, estava lá um pastor já de muita idade, bem velhote, e foi chamado para honrarem aquele pastor já de idade, foi chamado ao púlpito para ler uma palavra de encerramento. E ele, com uma voz trêmula, subiu ao púlpito e ele foi ler o Salmo 23. E quando aquele homem acabou de ler, muitos daqueles líderes estavam naquela conferência. Choravam e se converteram. E alguém no final foi fazer aquelas entrevistas e foi perguntando. E alguém respondeu à pergunta da seguinte forma. Eles perguntavam, porquê é que com um não aconteceu nada e com o outro aconteceu isto? E alguém respondeu, é que o primeiro conhecia o Salmo 23. O último conhecia o pastor do Salmo 23. É isso, meus amados. É isso. Nicodemos precisava conhecer o Cristo das Escrituras. Ele precisava conhecer o Cristo das Escrituras. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, igreja amada do Senhor Jesus. Quando tu lês, como é que tu lês? Como é que tu te aproximas das Escrituras? Como é que tu estudas? Como é que tu fazes o teu devocional? Percebes? Porque faz toda a diferença. Mas é que faz toda a diferença. Toda a diferença. Os judeus conheciam os textos, mas não conheciam o Deus dos textos. Há um perigo enorme, meus amados, em ambientes até como o nosso, reformados e doutrinários. Porque nós podemos amar todos estes sistemas teológicos, dominar a linguagem bíblica como deve ser, conhecermos todas as confissões históricas e ainda assim continuarmos com o nosso coração frio. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Cuidado, meus amados. Cuidado. Não estou a dizer que não é importante, claro, toda a importância. Toda a importância.
Claro que sim, a maior as Escrituras, mas claro, as confissões, tudo isso, o nosso sistema, sim, isso é importante, mas cuidado, porque nós podemos ter todas estas coisas e ainda assim o nosso coração estar frio, estar gelado. Meus amados, teologia sem regeneração produz um orgulho religioso. Deixa-me eu repetir. Teologia, uma boa teologia sem regeneração produz orgulho religioso. Não produz vida espiritual. Sabem porquê, meus amados? Porque nós podemos correr o risco de ficarmos tipo assim, deixa-me exemplificar-te. Eu agora sei que estou certo. Eu agora sei que é assim. Eu sei, uma igreja reformada, eu agora sei que é assim que é. E eu sinto-me acima do outro, superior ao outro. Mas cuidado, porque se tu tens uma relação saudável com Deus, tu nunca te sentes acima do outro. Tu queres servir o outro. Tu queres usar tudo isso que tu recebes de Deus, aprendes de Deus, para levar ao outro, não para seres superior ao outro. Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado. Cuidado agora se nós dizemos, eu não sou pentecostal. Eu não sou... Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado, precisamos ter cuidado. Amém, meus amados? Sabem porque é que Jesus confronta Nicodemos? Por Nicodemos pensar que o conhecimento substitui o novo nascimento. E não substitui. Tiago 1,22 diz para não nos enganarmos, não é? Tornai-vos praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tu podemos ter toda a capacidade de ensinar aos outros como é que os outros têm que fazer e eu não fazer. Eu posso ter a capacidade de te ensinar como é que tu deves orar e eu não orar. Eu posso ter toda a capacidade de dizer como é que tu lês a Bíblia, como é que tu deves fazer o teu devocional e eu não fazer. Eu posso fazer aqui uma explanação bonita que tu sais, oh que bonito, gostei tanto, boa Domingos, boa Levi, boa Dani, sim, mas depois eu não vivo o que eu estou aqui a ensinar. Cuidado. Nicodemos estava a confundir ensinar os outros como se isso substituísse a nova vida, a regeneração. Tiago diz, tomem cuidado. Não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Por outras palavras, não ouçam só, obedeçam. E sabem quem é que obedece só? Filho, o que nasceu de novo. Esse obedece. O outro até pode gostar de ensinar, mas não vive. Amém? É por isso que as características, meus amados, para alguém que quer o ministério, é bom, queres, boa obra tu almejas, fantástico. Agora bora lá, aprenda a ensinar. Não. O que é que fala do resto? Caráter, vida, transformação, evidências de quê? Do novo nascimento de alguém transformado. Vocês entendem, meus amados irmãos? Não fiques maravilhado com o ensino de alguém. É por isso que é um perigo tu seres pastoreado pelo YouTube. Ouves aquele pastor, o outro pastor, isso é perigoso, porque tu não conheces. Nem ele te conhece a ti, como é que ele vai pastorear? Como eu vos digo, precisas conhecer a mulher, os filhos, como é que é. Vocês entendem? Na vida.
Alguém pode ser muito capaz, exemplar, em ensinar verdades espirituais sem experimentar pessoalmente o poder dessas verdades. Eu posso te ensinar muito bem como é que tu deves orar, como eu te disse. Eu posso te ensinar muito bem como é que tu deves fazer o devocional e ora e lês aqui os capítulos e pegas daqui e vais daqui lá. E eu posso te ensinar isso tudo muito bem. E isso que eu estou a ensinar a ti não tem poder nenhum sobre a minha vida, porque eu não faço nada disso que eu te estou a ensinar. Não é? Isso tem a ver comigo e tem a ver contigo. Com pais, com filhos, mães com filhos, querem ensinar os filhos, tipo mães que levam, e pais que levam os filhos à escola dominical, mete lá, bom, tu precisas de aprender. Ele não precisa. Olha, eu só venho à igreja por causa dos meus filhos. Se não fossem os meus filhos, eu nem vinha à igreja. Pá, então nem vais, pá. Então nem vais, porque tu não percebes nada disso. Então nem vais. Amém, meus amados? Amém? Capacidade de ensinar e viver. E ser demonstrado na tua vida aquilo que tu ensinas. Nós dizemos, o Evangelho, não é? É o poder de Deus, porque a gente leu. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, grande coisa. Então eu sei que o Evangelho é o poder, eu posso dizer isso à boca cheia. Mas a minha vida demonstra que o Evangelho é o poder, esse poder desse Evangelho que eu digo com a minha boca transforma a minha vida? Ou eu só estou a ensinar os outros que o Evangelho tem poder e que transforma? Amém, meus amados? É isto que Jesus estava a falar com Nicodemos. Nicodemos, tu és mestre em Israel e tu não sabes estas coisas. Tu não sabes que tu precisas ser transformado. Tu não sabes que tu precisas nascer de novo, Nicodemos. Tu não sabes. Porque ele estava tão envolvido na doutrina, vocês entendem? Em todo aquele ritual, em todo aquele aparato, vocês entendem? Em toda aquela coisa, não é? Ele se apercebia que ele era tão necessitado como aqueles que ele ensinava. Eu não sei se tu percebes isto, mas eu quero te dizer, eu preciso tanto da pregação que eu vos prego como vocês precisam. Eu preciso tanto desta mensagem como vocês. E se esta mensagem não passou, então também não passa nada para aí. Porque ela precisa passar. Ela precisa passar. Amém, meus amados? Precisa passar. Amém? Amém? Porquê? Porque senão é muito mais difícil. Vocês olham alguém que sabe expor tudo muito bem, sabe ensinar tudo muito bem, mas depois tu olhas para a vida, afinal não é isto. Então olha esta vida. Olha ele, olha ela. A minha mãe diz assim, mas eu olho para... A minha mãe diz para eu orar, mas eu olho para ela, ela não ora. O meu pai diz para nós irmos à igreja, mas ele não vai. Vocês entendem? Diz para estudarmos as Escrituras todos os dias, mas ele não estuda. Vocês percebem, meus amados? É perigoso. É perigoso. É perigoso. Não é? Desejas ensinar? Cuidado. É que depois é-te exigido muito mais. Não é o que as Escrituras dizem? É. É exigido muito mais. É muito mais duro. É muito mais duro. É maior a responsabilidade. Mas sabem que ensinar é inebriante, é isso que se diz? Fica, uau, estou a ensinar os outros. Vocês entendem? É ou não é? Estou numa classe, estou a ensinar, sou eu que ensino. Eu que ensinei. Isso dá aquele senso de, não é? Mas sabe, Deus não olha assim. Deus olha para dentro. É ou não é? Então, estou aqui com os alunos. Não, eu sou o monitor, eu sou o responsável. Vocês percebem? Ninguém quer, se alguém ninguém quer ficar. Porque dá aquele senso de... Vocês entendem? Perigoso. Depois de expor tudo isto, vamos para o versículo 11. Depois de Jesus trazer, não é, ali à tona toda a ignorância de Nicodemos, ele vai fazer um contraste entre o testemunho divino e a incredulidade humana.
Cristo fala do que conhece, mas o homem natural rejeita o testemunho celestial. Versículo 11. Ajuda-me só aí com o horário. Qual uma hora? Então tenho que acabar. Em verdade, versículo 11, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aqui Jesus vai mais fundo ainda, percebes? Jesus vai indo cada vez mais fundo, vai penetrando cada vez mais. Ele já tinha falado da necessidade absoluta do novo nascimento, da incapacidade da carne, da soberania do Espírito, não é? Mas Nicodemos continuava sem compreender. Agora Jesus vai revelar o problema mais dentro, mais profundo ainda. Não é a ausência de revelação, é a rejeição da revelação. Ele diz em verdade, no Evangelho de João esta expressão introduz verdades absolutas, diz que é mesmo verdade, não é? Cristo não fala como um qualquer, Cristo fala com a autoridade divina, como aquele que revela o Pai, como a própria verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Ele não está a ensinar, ele é a própria verdade. Vocês entendem? Cristo não é apenas um mestre inspirado, ele é o Filho eterno de Deus. A revelação perfeita, estamos a estudar, não é, com o Levi, Hebreus, não é? Ele é a expressão exata do seu ser, não é? Diz que nos últimos dias nos falou pelo Filho, ele é a expressão exata do seu ser. É a autoridade final sobre a salvação e sobre a verdade. Jesus diz, nós dizemos o que sabemos. Jesus fala com um conhecimento perfeito, completo. Os profetas recebiam revelação. Cristo é a própria fonte dessa revelação. João 1,18 já nos dizia, é o Deus unigênito, não é? Nos revelou em quem? No Filho. Colossenses 2,3 diz que é nele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Vocês percebem, Jesus não especula sobre Deus. Ele revela Deus, porque ele procede desde a eternidade. Ele procede do Pai. Testificamos o que temos visto. Cristo possui um entendimento, um conhecimento na primeira pessoa, percebes? Ele conhece a Deus. Ele tem uma perfeita comunhão com o Pai. Ele próprio é Deus, é a sua essência. Percebes isso? Ele tem uma autoridade absoluta. Isso destrói toda esta ideia moderna de Jesus ser simplesmente alguém, ser um mestre sobre moralidade, como se vive. Simplesmente. A fé reformada afirma que ele tem plena divindade, que ele é plenamente divino, que a autoridade é infalível das suas palavras. Ele tem uma autoridade infalível. Na sua boca nunca se achou engano, não há falhas. E a sua revelação é suficiente, há suficiência na sua revelação. João 8,38 disse Jesus, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Aqui Jesus vai dizer, contudo não aceitais. Aqui está a tragédia do homem natural. Aqui está a tragédia de Nicodemos. Porque o problema não era falta de evidência, não era falta de informação, não era falta de milagres. O problema era a rejeição moral e espiritual acerca da verdade. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 8,7 diz que o pendor da carne, vocês percebem, da nossa natureza caída, é inimizade contra Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isto fala do que nós falámos a semana passada, da depravação total. O homem caído não está... quando nós analisamos isto de uma forma espiritual, ele não está neutro. Vocês entendem? Não há três caminhos. Não há o salvo, o perdido e depois há aquele que está ali. Não. O homem perdido, o homem caído está completamente perdido. Ele não busca a Deus de forma correta.
Ele rejeita a verdade de Deus. A incredulidade, o problema da incredulidade, irmãos, é mais do que uma incapacidade. É uma expressão visível da corrupção do coração. Vocês entendem? Diz que a ira de Deus, como é que está? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vocês percebem? A incredulidade é uma expressão da corrupção do coração. É o coração que está corrompido. E aí ele é incrédulo, ele não tem fé, ele não crê. Vocês entendem? Mas isso é uma expressão. Só isso já merece o quê? Condenação. Não é alguém desculpável. Alguém está a entender? Sim, meus amados. A incredulidade não nasce da falta de luz. Nasce do amor às trevas. O julgamento é este, nós vamos ver para a semana. Amaram mais as trevas do que a luz. Vocês entendem? Não é, a incredulidade não nasce por causa da escuridão. Nasce do nosso coração ser mau e ser inclinado para o mal. Amarmos o mal. Vocês entendem? Porque é que a gente, com uma criança tão pequena, nós temos que estar a ensinar o bem? Não era suposto. Acabou de chegar, ninguém estragou. Isso é fantástico. Porquê que é logo para o mal? Porquê? Porque isso revela o coração. O coração. Incredulidade, meus amados. Não é por causa da escuridão. É por causa desse coração mau, a natureza caída. Amém, meus amados? Aí precisamos da soberania da graça. Meus amados, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, se não fosse a graça de Deus e se ela não fosse soberana, se ela dependesse da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa capacidade, ninguém seria salvo. Amém? Há pouco ali na classe de novos membros estávamos a falar sobre que Deus concede o arrependimento, vocês entendem? É Deus que nos leva ao arrependimento, é Deus que nos dá a fé. E às vezes, quem está de fora, quem não nasceu de novo, quem olha o reino de fora, isto é muito confuso. Diz, então, mas somos nós que nos arrependemos, porque nós temos que nos arrepender, ou é Deus que nos dá o arrependimento? Somos nós que temos que crer, ou é Deus que nos dá a fé? E isto fica muito confuso, é ou não é? Mas a partir do momento que tu nasces de novo, que és colocado do lado de dentro, tu percebes, se não fosse Deus eu não me tinha arrependido. Se não fosse Deus, eu nunca creria no que eu creio hoje. É ou não é verdade, meus amados? Amém? Quem está de fora fica confuso. Digo, bem, que ensino é este? Eles dizem uma coisa, outra. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Bem, como é que é isto? Bom, uma grande confusão. É tudo uma confusão se tu não nasceste de novo. Tudo é confuso. Mas quando tu entras para dentro, quando tu passas para dentro no reino, quando tu entras no reino, dizes, obrigado, Senhor, deste o arrependimento. Obrigado, Senhor, porque me dás o arrependimento todos os dias. Obrigado pela fé. Porque nós entendemos que isso são dádivas, são dons de Deus. Mas só entendemos isso quando? Quando passamos para o lado de dentro. A gente pode explicar isto do lado de fora e a pessoa fica... Eu estava a dizer isto aos nossos irmãos ali. Só consegues perceber quando entras, senão tu não percebes. Mas Deus age soberanamente. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele ilumina, Ele regenera, Ele atrai os pecadores a Cristo. É Deus que brilhou, lembram-se? Nos nossos corações. O Deus que disse lá em Gênesis, haja luz, Ele mesmo brilhou nos nossos corações. Amém, meus amados? Meus amados, alguém que é cego nunca pode criar visão para ele mesmo. Vale a pena, meus amados. A luz pode brilhar, pode estar um holofote deste apontado para alguém que é cego. Não faz qualquer diferença. Sem a intervenção de Deus, ninguém começa a ver. É impossível. Assim é o homem natural. O homem natural não apenas ignora a verdade, ele resiste à verdade. A depravação do homem natural não é apenas algo que se passa intelectualmente. É moral e espiritual. Cristo fala com autoridade espiritual.
com a autoridade do céu, com a autoridade celestial, o homem responde com a incredulidade da terra. Sem a regeneração, sem o novo nascimento, meus amados, até mesmo a melhor teologia pode existir com um coração morto. Mas quando alguém é alcançado pela graça, também dizia isto a eles ali na classe, a graça não informa apenas a nossa mente, ela ressuscita o nosso coração. Amém? Nós não ficamos só a saber como é, nós experimentamos o que é. Aleluia. Amém, meus amados? Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se não me credes, a palavra central aqui é fé, é incredulidade ou fé. O problema de Nicodemos não era falta de informação, era incredulidade. João 5:40 diz, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Como eu dizia, a incredulidade humana não é algo neutro. Não é que o homem simplesmente não consiga, é que ele também não quer. Ele não quer. A incredulidade não é um estado neutro, quando a pessoa está ali numa fase de espera. Bom, ele está incrédulo, está ali parado, está ali, pronto, não é uma coisa nem outra, está ali à espera. Não é neutro, meus amados, não é nada. É uma manifestação da natureza caída, que prefere viver uma vida autónoma de Deus, sem Deus. Vocês percebem? Nós podemos falar, olha, queres ir agora fazer um yoga, olha, queres fazer isto, olha, queres agora esta prática, olha, queres... E a pessoa até vai. Olha, os nossos filhos, para nos meterem, a gente temos que ter atividades extracurriculares, vamos metê-los no boxe, vamos metê-los no judo, tudo é aceito, está tudo bem. Deus, não. Deus, não. É isso, meus amados. É isso. Isso é incredulidade. É teimosia, é o não querer Deus. É o não querer Deus. É a expressão de um coração caído. Vocês entendem, meus amados irmãos? Vocês entendem? Vocês percebem como é que há pais que conseguem deixar o filho ir aqui, ir acolá, incentivar os filhos a ir aqui e acolá, e à igreja querem proibir? Vocês percebem? E a gente diz, são incrédulos. Sim, são incrédulos, mas como é que isso se manifesta? Como é que isso se manifesta? Como é que isso é palpável? Como é que nós vemos isso? Domingos, mas nem todos são. Sim, nem todos são. Mas fala-me da maioria. Amém? Fala-me da maioria. Amém, meus amados? Temos pessoas que são capazes de se levantar de madrugada, cedo, a um domingo, para ir para uma terra longe, levar o filho, a filha, porque pratica um desporto e tem um jogo, ou tem uma atividade lá não sei onde, e vai todos os domingos e faz. Para a igreja, ou seja, culto é de manhã, não é? Pois. Sabe, o domingo é o dia que nós temos para descansar. Vocês entendem? Vocês entendem, meus amados? Vocês entendem? Eles vivem amarrados a vícios, a um cigarro, ao álcool, a outros, coisas piores ainda, amarrados àquilo, mas dizem que nós é que estamos presos. Vocês são presos à religião, não podem estar um domingo sem ir à missa, não podem. Vocês entendem? Uma rebelião, uma coisa, uma revolta. Amém, meus amados? São expressões de coração caído. Jesus diz coisas terrenas. Jesus não está a falar aqui de coisas carnais. Terrenas aqui significa verdades espirituais que são ilustradas em categorias acessíveis à experiência humana. Vocês percebem? Jesus que falava-lhe de quê? Nascimento. Acham que a pessoa Nicodemos não conseguia entender o que era nascimento? Conseguia. Vento. O vento sopra onde quer. Nicodemos não conseguia entender o que era vento. Água. Não conseguia entender o que era água. Conseguia, meus amados. Jesus usava imagens simples e visíveis. Mesmo assim, Nicodemos não compreendeu.
Nicodemos acaba por tropeçar ali às portas do reino, antes mesmo de ter entrado nos seus mistérios. Como credos das celestiais, Nicodemos não entendia a regeneração, necessidade espiritual, a obra do Espírito. Como é que ele iria compreender a sua união com Cristo, a expiação, a glória celestial, os mistérios do reino? Sem a regeneração, meus amados, sem o novo nascimento, o homem não pode compreender espiritualmente as coisas de Deus. O problema não é a verdade. Jesus não suaviza aqui a mensagem. Ele não adapta aqui o Evangelho para o tornar mais aceitável ao orgulho do homem. Meus amados, a incredulidade não é a culpa da luz. Não é a luz que é muito intensa e a pessoa não aguenta. Não, meus amados. É a cegueira do homem. João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Segundo aos Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Meus amados, o Evangelho não é uma coisa obscura que as pessoas não entendem. Vocês entendem? Até uma criança entende o Evangelho. Uma criança de pequena idade entende o Evangelho. Qualquer pessoa entende o Evangelho. O coração humano é que é obscurecido pelo pecado. Amém? O Evangelho é simples. Não é simplista, mas é simples. É por isso que a salvação é inteiramente pela graça. É Deus que abre os olhos, ilumina o entendimento, concede a fé, regenera o coração. Amém? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus fala que ninguém subiu lá para descobrir os mistérios celestiais. Ninguém penetrou na glória. Ninguém trouxe a revelação por mérito próprio. A verdade sobre a salvação não nasce da filosofia, não vem da religião, não surge da razão. Ela vem da revelação. É Deus que se revela. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Tudo o que o homem precisa para ser salvo está revelado. Amém, meus amados? Mas como está escrito, 1 Coríntios 2, 9 e 10, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém, meus amados? O que não sobe ao coração do homem. É por isso que esse evangelho da prosperidade, que vais ter mais, isso é o que toda a gente quer, isso está no coração de todas as pessoas. É o que não subiu ao teu coração, o que os teus olhos nunca viram. Não é o que tu viste, é o que tu nunca viste. Que Deus revelou, que Deus trouxe. Aleluia. Essa é a verdade ou não é, meus amados? O homem não sobe até Deus por meio da religião. É Deus que desce até ao homem para se revelar a ele pela revelação. Jesus diz: senão aquele que de lá desceu. Jesus revela aqui a sua origem celestial. No princípio era o Verbo. Em João 6,38 diz: eu desci do céu. Amém, meus amados. Quem conheceu a mente do Senhor, diz Romanos 11,14, a não ser que Deus se revele, irmãos, é impossível. Ele é o resplendor da sua glória. Jesus revela-nos o Pai. O Evangelho não é a busca do homem por Deus, é Deus a vir buscar os pecadores. Sem Cristo é impossível conhecermos a Deus de uma maneira correta, não entendemos o reino, não possuímos a vida eterna. Toda a verdadeira teologia começa com a revelação divina em Cristo Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Meus amados,
A nossa confiança não está na nossa tradição, no nosso intelecto, nos nossos sistemas, mas na revelação perfeita de Deus, na pessoa de Cristo. Um homem que está perdido numa floresta não precisa apenas de informação, precisa que alguém o vá lá buscar. Amém, meus amados? E Jesus veio. O Evangelho é exatamente isso. Cristo desceu do céu para trazer pecadores de volta para o Pai. Cristo não fala sobre o céu por especulação. Ele procedeu de lá. O homem não sobe até Deus pelo seu mérito. Deus deixa ao homem pela sua graça. Toda a verdadeira revelação espiritual está centrada na pessoa de Cristo. Jesus não é apenas o mensageiro do reino. Ele é o rei do reino. Sem Cristo, toda a tentativa humana de alcançar Deus termina como Nicodemos estava, numa religião escura e terrível. Do modo como Moisés e Jesus vai dar o exemplo de Números, quando o povo foi picado e Deus manda levantar uma serpente no meio do deserto, e quem olhasse, o povo não precisava de fazer nada. Vocês entendem? Não precisava fazer nada. Quem olhasse para aquela serpente era curado. Essa serpente é como um tipo de Cristo. Ela representava o juízo, porque uma serpente representa o quê? Juízo, maldição, consequência do pecado. Mas Cristo, sem pecado, assumiu o lugar, o nosso lugar como pecadores, e tornou-se maldição por nós. Ele substituiu-nos. Aquele que não conheceu o pecado fez-se pecado por nós. Amém, meus amados? Cristo morreu no nosso lugar. A ira que devia cair sobre nós, caiu sobre Ele. Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imaginem, meus amados, aqueles homens envenenados no deserto, já fracos, a morrer, incapazes de se salvar, e Deus oferece um único meio de vida. Nada de complicado. Vocês viram? Nada de complicado. Nem que desse mérito algum àquelas pessoas que seriam curadas. Nada. Apenas o quê? Um olhar. Assim é o Evangelho. Pecadores condenados como nós, quando olhamos para Cristo. Amém? Esse Cristo crucificado. Nós somos salvos. O autor da carta aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Amém, meus amados? Amém? É como alguém que está a morrer afogado, está num naufrágio. E ele começa a ver o barco, não é? Dos navegadores, salvadores, a chegar da marinha. E ele começa a apreciar o barco, é isso? Oh, que maravilha! Hã? Eia, que barco! É isso que ele faz. É isso, meus amados. É isso. Amém? Tu não és salvo por seres um admirador de Jesus. Tu és um salvo por confiares em Jesus. Sabe como é que faz aquela pessoa que está ali a morrer? Ela lança-se, não é? Cuidado com igrejas cheias de admiradores de Jesus. Louvado seja Deus. Porque todo o que nele crê, versículo 15, tenha a vida eterna. Este é o propósito da cruz. A cruz não é apenas uma demonstração de amor. É um meio de salvação. Cristo é levantado para salvar, para dar vida, para garantir redenção aos que creem. Para que? Isto aponta para quê, meus amados? Para o propósito de Deus. A intenção redentora de Deus de salvar o seu povo. O objetivo exato da obra de Cristo. A obra de Cristo não foi sem uma direção específica. A morte de Cristo teve um alvo específico. Ela foi
potencialmente, ela não foi simplesmente, como é que eu ia dizer? Ela não foi, como é que eu ia dizer isto? Ela não foi potencialmente eficaz, quer dizer, que quem quiser pode aceitar, os outros não. Vocês entendem? Não. Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pelo seu povo. Aquilo não é uma mera possibilidade de salvação. Aquilo é a salvação para o povo de Deus. A cruz possui, meus amados, um propósito definido, específico no plano de Deus. Nós, na nossa tradição reformada, nós cremos que a obra de Cristo realmente salva aqueles para quem ela foi designada. A cruz não torna a salvação apenas possível. Ela efetivamente garante a salvação ao povo de Deus. Mateus 1,21 diz: porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Cristo não morreu apenas para criar a possibilidade de salvação. Ele morreu para salvar pecadores específicos e reais. Morreu para salvar este, aquele, o outro e o outro e o outro. Aqueles que são de Deus. Amém, meus amados? Por isso que nós somos justificados pela fé. Amém? Pela graça é que nós somos salvos. Fé, e vou terminar, estou mesmo a terminar, na perspectiva reformada, meus amados. A fé salvadora não é apenas uma emoção, não é um assentimento intelectual, não é? Eu entendo. Não é uma decisão superficial, uma emoção. É uma confiança absoluta, verdadeira na pessoa de Cristo. Uma dependência total dele. Um abandono completo da nossa autoconfiança. Meus amados, deixamos de confiar em nós mesmos, ou seja, no que for. A única confiança é na pessoa de Cristo. Paulo diz que todas as coisas que ele considerava importantes, as considera como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Não a justiça que vem da lei, mas a justiça pela fé. Percebes o que Paulo está a dizer? Paulo era daqueles... Paulo era como Nicodemos. Vocês entendem? Ele diz, não, tudo isso eu considero isso. Isso não vale nada. Considero como perda todas as coisas. Tudo. A única coisa é Cristo. Meus amados, quem não tem Cristo, não tem nada. Quem tem Cristo, tudo. Amém, meus amados? Cristo não é só o que tu necessitas. Cristo é tudo o que tu tens. Se tu tens Cristo, tu tens tudo. Se tu não tens Cristo, tudo o que tens é como se não tivesses nada. Amém? Não é fé na fé, meus amados. Não é fé na fé. Quando fala, tenho muita fé, muita gente diz que tem fé, mas tem fé na fé. Acredita que aquilo vai acontecer, acredita que é assim. Vocês entendem? E tem fé na fé. Não é fé na fé. Qual é o objetivo da fé? Qual é o foco da fé? Se não é fé em Cristo, não é uma fé que salva. É nele. Todo aquele que crê nele. Está aí no versículo 15. Amém? O objeto da fé é que importa. A fé não salva por si mesma. Cristo é que salva. Atos 4,12 diz, não há salvação em nenhum outro. Tenha a vida eterna. Vida eterna não é simplesmente alguma coisa que nunca mais acaba, meus amados. Vida eterna em João não é apenas uma duração infinita. É uma vida reconciliada com Deus. É tu seres participante no reino. Teres comunhão com Cristo. É uma nova realidade espiritual que começa quando? Não é quando tu entrares lá. Começa aqui já. Quando tu nasceste de novo.
Amém? E só acaba na eternidade, ou melhor, nunca mais acaba. A vida eterna é esta: que te conheçam como verdadeiro Deus e a Jesus, o teu Filho, a quem tu enviaste. Amém, meus amados? Quem está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. A vida eterna é o resultado da eleição do Pai, da redenção do Filho e da regeneração do Espírito. A salvação inteira é obra da graça de Deus. Amém, meus amados? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, meus amados? Amém? Nós somos como aquele homem que está no corredor, condenado à morte. Não é? Não tem outra volta. Ele está condenado. Mas talvez um desses homens pode experimentar o perdão e não ser mais morto. Mas nós não somos isso. Nós não fomos só perdoados. Nós fomos adotados. Amém? Nós fomos adotados. Nós agora somos da família. Amém, meus amados? O Evangelho não remove apenas a nossa condenação. Ele dá-nos uma nova vida. Louvado seja Deus. Vocês já viram um ramo seco? Se o atarmos numa árvore, ele não ganha vida. É preciso haver um enxerto, é preciso haver ligação. Vocês entendem? É preciso estar ligado à seiva. É a nossa união com Cristo que nos dá vida. Ressuscitaste juntamente com Ele. A vida eterna flui da nossa união com Cristo. Percebam que há uma certeza. Jesus não disse, talvez tenham. Jesus disse, mas tenha vida eterna. Porque a salvação é Deus que faz. É Deus que opera. E isso não há como não ser poderosa. Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, meus amados? A cruz não nos oferece apenas esperança, ela garante uma salvação completa e perfeita àqueles que creem. A fé salvadora é uma fé que nos leva a abandonar completamente, de uma forma completa, a nossa autoconfiança. Cristo não veio simplesmente tornar a salvação possível. Ele veio salvar eficazmente aqueles por quem Ele morreu. Lembra-te que a vida eterna não começa depois da morte. Ela começa quando tu nasces de novo. O Evangelho jamais chama homens a admirar somente Cristo. Nada disso. Ele chama cada um a confiar inteiramente na sua pessoa. Amém.